Olá, pessoal! Muito obrigada pela presença de vocês. Se você, por algum motivo, deu um clique nesse vídeo, com certeza você está interessado em saber um pouquinho mais sobre a trajetória de um consultor ou consultora dentro de uma empresa, principalmente da Porsche Consulting. Para isso, eu trouxe aqui a nossa consultora, a Bela, que já está com a gente há um tempo, que fez uma transição da indústria para a consultoria e justamente tem uma série de elementos extremamente interessantes para trazer para a gente. Bela, muito obrigada pela sua presença. Queria que você trouxesse para a gente um pouquinho do que você já passou, quais são os principais aspectos que você entende que foram importantes e fundamentais na sua transição. Conta um pouquinho para a gente. Bom, perfeito. Começar me apresentando cá para o pessoal que não me conhece. Meu nome é Isabela Zatz, ou Bela. Eu estou na Porsche Consulting já há 4 anos. Eu levo 8 anos já como profissional, sendo que eu estudei administração de empresas e aqui na Porsche Consulting eu sou consultora sênior de Industrial Goods. Trabalho principalmente com mineração e construção civil, apesar de já ter feito projetos em diferentes indústrias e com diferentes especialidades. Eu vim da indústria, então, como a Carmen comentou, eu, formada em administração, comecei trabalhando numa consultoria estratégica no começo da minha carreira, depois eu migrei para aviação, dentro ainda da área estratégica, e decidi tomar um passo. Eu me sentia um pouco estagnada na indústria, sentia que o ritmo era um pouco lento para a velocidade que eu tinha. Não existe certo e errado, existe a velocidade de cada pessoa. Exatamente. E nesse momento eu falei, poxa, eu acho que eu quero voltar a trabalhar em consultoria, eu quero uma coisa diferente. E coincidentemente conheci uma pessoa que trabalhava na Porsche e me trouxe para dentro da empresa, conheci, me apaixonei pelas pessoas, me encantei pela forma de trabalhar e pelos desafios que estavam sendo propostos naquele momento. E comecei, então, a trabalhar com a Porsche há 4 anos, então, desde 2019 até agora. Eu espero que muito mais anos trabalhando na empresa. Também espero. Já fiz projetos em diferentes países, então, projetos no Brasil, no Chile, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, projeto com a China. Então, muita coisa já aconteceu, muito chão já rolou. E eu acho que do que a gente tinha até conversado um pouco antes, era justamente de trazer aqui alguns pontos de quais foram as principais oportunidades, os principais desafios que eu vim desenvolvendo aqui desde que eu cheguei na Porsche. Então, eu sinto que, e aí para compartilhar um pouco com o pessoal, contar um pouco, aí você, por favor, me interrompa qualquer coisa, Imagina. tá? Eu sinto que a principal oportunidade, os principais pontos positivos que eu vejo de ter voltado para a consultoria e estar trabalhando na Porsche Consulting é justamente ter conhecido tantas pessoas incríveis, pessoas que compartilham da mesma paixão que eu compartilho pelo negócio. Que é fundamental, né? E que faz com que o nosso dia a dia mude completamente. Sim. Pessoas que tenham os mesmos valores, que respeitem as mesmas ideias e que, justamente com os nossos valores, né, de ser apaixonados, de sermos pioneiros, de sermos esportivos e de também sermos uma única família, são justamente os 4 valores que eu levo para minha vida. Então, eu sinto que aqui na Porsche é uma consultoria bastante diferente, principalmente porque ela respeita muito os tempos de cada pessoa, seja no desenvolvimento profissional de cada uma dessas pessoas, entendendo os momentos pessoais desses indivíduos, e também respeita o equilíbrio do que a gente tanto fala de work-life balance. Então, eu sinto que aqui existe um respeito muito grande por outros interesses que eu tenha, como, por exemplo, o mundo esportivo, né? A gente já comentou isso antes. Temos em comum essa questão com muitas pessoas. Exatamente. E o quanto a empresa incentiva, o quanto as diferentes lideranças fazem com que eu me sinta confortável e realmente que digam, Bela, hoje você precisa descansar mais tempo, vamos terminar o trabalho mais cedo porque você precisa treinar, e ter realmente esse entendimento, essa empatia para com os valores e com as propostas alheias. É fundamental, na verdade, a gente cuidar do principal elemento, que são as pessoas. Sem pessoas não tem consultoria, né? E sem o conhecimento que essas pessoas trazem, não tem como agregar no final do projeto, no negócio. Por isso, a cada vez mais a gente vem evoluindo com isso. Precisamos aí de perfis distintos, de perfis que possam se complementar, então, em gerações, em gênero, em também uma espécie de expectativas também, porque um acaba puxando o outro, que eu acho que é fundamental isso, porque tem os momentos que você tá num dia bom
e num dia não tão bom. E tá tudo bem. É isso. Exato. E é bacana que você comenta, assim, das diferentes gerações. Porque são muitos ensinamentos que a gente acaba tendo. Exato. Então, tanto as pessoas um pouco mais velhas, as pessoas mais jovens, principalmente as mais jovens, têm desafios muito diferentes do que a gente já viveu. Sim. Ou que eu mesma já vivi nos últimos anos. E tô conhecendo essa geração, me adaptando. As velocidades são distintas. E aprendendo com eles certeza. Também. Eu acho que isso é bem interessante. A gente tem, às vezes, um estigma de que as pessoas mais experientes que vão ensinar. E, na verdade, não. A gente aprende e ensina numa velocidade absurda e com profissionais que acabaram de sair da faculdade ou acabaram de entrar na faculdade, profissionais que têm 20 anos de carreira, né? Com certeza. E aí, já conectando com os principais desafios que eu vejo, assim, hoje, de trabalhar numa consultoria aqui na Porsche Consulting, principalmente trabalhando em indústrias mais duras, eu diria que os principais desafios que eu sinto no meu dia a dia são principalmente essa questão de que, por um lado, você ser jovem e ter cada vez mais gerações, mais jovens ainda adentrando a indústria, é algo que é bastante positivo, que promove bastante mudança, Exato. Mas que ao mesmo tempo te custa uma certa legitimidade e passar credibilidade para um cliente é algo que exige bastante esforço. Sim. E quando você junta a idade, que acaba sendo um fator crítico para alguns clientes, para stakeholders específicos, Exato. Você junta isso com ser mulher, você junta isso com ser estrangeiro. Então, no meu caso, 90% dos projetos que eu fiz não foram no Brasil. Exato. Eu fiz pouquíssimos projetos no Brasil. Então, realmente, trabalhar com outras pessoas, não é somente... A equipe Porsche Consulting tem uma identidade global muito compartilhada. E isso eu me sinto muito confortável. Qualquer escritório que eu vou, as pessoas realmente têm os mesmos valores, compartilhando o mesmo perfil até. Chega a ser bem engraçado, porque é como se todo mundo fosse amigo, assim, conhecendo de um dia para o outro. Mas o desafio com os clientes nesses outros países, o idioma, acaba sendo, obviamente, um empecilho que você tem que quebrar na rotina. E que, através de conhecimento técnico, obviamente respaldado por pessoas também, outros profissionais que temos na consultoria que te apoiam nesse desenvolvimento, você vai ganhando espaço, passinho a vez, um passinho por vez, para conseguir, de fato, mostrar o seu valor e ganhar esse cliente. E, assim, não houve nenhum projeto que eu participei que não houve algum tipo de... Ou seja, todos os feedbacks foram sempre muito positivos. Então, por um lado, numa primeira instância, alguns clientes são um pouco mais resistentes. Sim, mas quando eles identificam o valor, né, que vocês estão agregando... Vira como se fosse o revés. Exato. Gera uma conexão, uma confiança muito grande que não existia antes. E você trouxe um elemento que foi muito legal. Por mais que a gente tenha uma conexão de um perfil e de uma visão muito próxima e muito similar, isso vem de sermos tão distintos também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho que tem vários elementos que no começo da sua carreira podem ter sido algum tipo de medo dentro desse novo aspecto, porque assim, você acabou de falar, você é administradora. Num mundo cheio de engenheiros. Sim. Uma mulher num mundo cheio de homens. Da indústria, indo para consultoria, ou seja, tendo aqui os horários bem descritos, o escopo de negócio, o escopo de trabalho para ir para clientes tão distintos. Conta um pouco para mim como que foi esse processo, o que foi fundamental para que você pudesse se adaptar e hoje, o que você diria para as pessoas que têm essa vontade, mas de alguma maneira tem ali ainda um bloqueio para dar esse passo? Perfeito. Eu vou tentar responder todas. Se eu esquecer alguma, você me lembra. Claro. Por favor. Eu acho que realmente foi uma transição bastante extensa a que eu tive desde o começo. Houve vários momentos de insegurança, não posso mentir. Vários momentos em que eu sentia natural, né? Que eu não participava desse universo. Mas, principalmente, o que fez a diferença na minha carreira era mesmo nos momentos em que eu estava um pouco mais para baixo, ter uma mentoria, que é parte do programa que a gente tem hoje na empresa, para garantir que não somente a minha liderança direta estivesse atenta aos pontos que eu tinha que me desenvolver, mas também que esse mentor me acompanhasse e me ajudasse pensando numa pessoa que já tinha passado por aquela experiência prévia. Então, eu sinto que a consultoria, ela permite... E principalmente na Porsche Consulting, ela permite que você tenha essa versatilidade de perfis para realmente trabalhar com temas diferentes e te dar o tempo,
Obviamente, é um tempo bastante dinâmico, porque a consultoria a gente sabe que é uma indústria muito rápida, muito desafiadora. Mas com o suporte, falo que é uma rede multidisciplinar que a gente tem para suportar os profissionais que estão entrando nessa nova jornada. Demais. Então, eu sinto que, assim, se eu tivesse que dar um recado para as pessoas que estão aqui nos escutando, que estão aqui nos vendo, é que, primeiro, não tenham medo. Assim, arriscar é parte, pode ser que dê errado, mas pode ser que dê muito certo. Que felizmente é o meu caso, então assim, sou muito feliz de ter arriscado nesse sentido. Então, que vocês se arrisquem, que vocês saibam que na Porsche Consulting, com mentorias, com lideranças, com um programa de desenvolvimento muito individualizado e com rotinas de feedback, você realmente tenha uma confiança de que você está seguindo e trilhando os passos que correspondem no momento que corresponde. Exatamente. Eu acho muito legal você falar do feedback, porque faz parte da nossa cultura. São feedbacks entre os colaboradores, seja do líder para o liderado, do liderado para o líder, entre os pares, dos clientes conosco. Sim. Porque o feedback, muitas vezes as pessoas têm um estigma de ter aquele nervosismo, e na verdade não é. O feedback é um presente. Enquanto eu me preocupar com você, enquanto eu quiser ver a sua evolução e eu realmente acreditar que vale eu apostar, eu vou te dar o feedback. Eu até falo com os meus liderados que se eu não te der feedback, significa que eu desisti de você, né? E então a gente sempre fala que o feedback ele é um presente, é algo que a gente oferece para que o profissional possa elevar as suas capacidades, se desenvolver e claramente direcionar uma trilha super interessante conosco, né? Acho que isso é super importante. E aí, voltando um pouco ao ponto que eu mencionei, eu queria que você me falasse, se você fosse olhar para trás, a sua trajetória, e falar alguma coisa que foi fundamental para que realmente enraizasse essa sua força, essa sua potência para chegar no potencial que você tem hoje aqui dentro da organização. O que foi fundamental para você? Pergunta difícil. Não previamente preparada. Eu acho Ou o que é importante hoje para você? O que quais são os elementos que você leva no seu dia a dia de projeto? Assim, eu acho que principalmente o que faz eu acordar com gás todos os dias, com tesão de fazer o que eu faço, é primeiramente saber que eu vou ser respeitada, ter o respeito tanto por parte dos clientes como por parte da equipe, isso é muito positivo, e ter um respeito também em relação ao meu tempo. Então, eu consegui equilibrar minha vida, consegui ter uma rotina muito exigente de mudar a cabeça, mudar cliente, mudar de país, mudar de cidade, seja o que for. E ainda assim conseguir ter o respeito à dedicação que eu tenho hoje, por exemplo, como eu comentava, ao esporte e à minha família. Então, são pontos muito importantes para mim e que eu sinto que se eu não tivesse tido esse apoio, tanto uma rede de apoio familiar, quanto também esse equilíbrio com as minhas paixões, eu não conseguiria ter me desenvolvido e crescido como eu cresci dentro aqui da empresa. É muito legal você mencionar isso, porque vai muito de encontro com o foco que a gente tem em criar um ambiente o mais seguro possível. A gente fala de segurança psicológica no fato de você falar quando eu tô bem, quando eu não tô bem, quando eu preciso de apoio, o que eu sei fazer bem, o que eu não sei, e isso é muito bacana, né? E tá tudo bem. Exato. E essa é a melhor parte. E para isso que a gente tem uma equipe tão ampla, tão diversa, com perfis individuais tão específicos, porque vão se complementar e são necessários, claramente. E cada vez mais. E um ponto super importante também de deixar para o pessoal aqui é que, justamente, a gente tem uma equipe que está sempre em rotação. Então, no sentido de que a gente participa de um projeto com um grupo de pessoas e o próximo projeto é muito improvável dinâmico, que cruze com essas mesmas pessoas. Sim. Então, são muitas trocas. E quando uma vez por semestre, a gente tem semanas de treinamento em que todas as pessoas se reúnem, é algo que é realmente muito produtivo e que te dá, inclusive, uma energia a mais, te dá um boost de ver tanto sangue nos olhos, pessoas com tanto amor pelo que estão fazendo. Então, isso para mim é um dos fatores que fez com que eu sentisse que eu pertencesse a esse mundo e que sentisse que não vou embora dele tão cedo. Assim, o mundo de consultoria para mim, a Porsche Consulting é a empresa que eu escolhi para estar.
Eu fico muito feliz com esse seu relato, inclusive. Eu lembro do primeira conversa que nós tivemos lá atrás, aquele frio na barriga que você tinha. E ter você aqui hoje é muito especial, Bela. Você sabe de toda a sua relevância para a organização. Quero te agradecer em nome da organização também por tudo que você vem trazendo, com todo esse seu entusiasmo, a sua força, todos esses aspectos que paixão é um dos nomes, por exemplo, que podem aí estar junto com Belas Artes, né? Eu acho que isso é bem importante traçar. Muito obrigada pela sua presença e quem está aí assistindo, se alguma coisinha puxou vocês, se vocês sentem que também podem ter essa oportunidade de se transformar a sua carreira de consultoria, vocês podem entrar em contato conosco. Bela, um último recado para o pessoal. Muito obrigada, portas completamente abertas. Se tiverem qualquer dúvida, deixa aqui realmente aberto para que vocês me contatem, me busquem no LinkedIn. E eu feliz de poder contar um pouco mais da minha experiência no que seja, como foi a transição, como é ser mulher nesse mundo muito louco, como é ser administradora, estrangeira. Então, de verdade, portas completamente abertas. Eu sempre muito feliz em conversar e conhecer novas pessoas. Maravilha. Muito obrigada, Bela. Obrigada, pessoal.